Você já se perguntou por que em certos momentos da vida tudo parece se calar? Oramos, buscamos respostas e parece que o céu fica em silêncio. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se na verdade for o cenário que Deus prepara antes de falar de forma clara? Muitas vezes esperamos que Ele grite em meio ao caos, mas o Senhor prefere falar de maneira que exige sensibilidade, porque não é qualquer voz, é a voz que muda destinos. Moisés viveu isso no deserto. Ele não estava em um templo, nem diante de multidões. Estava sozinho, cuidando de ovelhas, quando viu uma sarça em chamas que não se consumia. Aquilo parecia estranho demais para ser ignorado. Quando se aproximou, ouviu a voz de Deus chamando pelo nome: Moisés, Moisés. Essa cena revela que Deus fala no inesperado em lugares comuns, mas com sinais que não podem ser confundidos. Assim também acontece conosco. Pode ser no dia a dia, em situações simples, mas a mensagem vem carregada de propósito. Samuel também nos mostra como Deus se comunica. Era ainda menino quando ouviu alguém chamá-lo. 3 vezes ele acreditou ser Eli, até que o sacerdote entendeu. Era Deus falando. A repetição não era acaso, era insistência divina. Quantas vezes algo já se repetiu em sua vida? Um versículo que aparece mais de uma vez, uma frase ouvida de pessoas diferentes, um tema que insiste em voltar. Não é coincidência, é Deus como com Samuel, confirmando até que você entenda. Paulo teve uma experiência ainda mais radical. No caminho de Damasco, uma luz intensa o derrubou do cavalo e a voz de Cristo o confrontou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele encontro mudou completamente sua trajetória. Ele achava que estava certo, mas descobriu que estava no caminho errado. Às vezes, Deus fala interrompendo nossos planos de forma abrupta, para nos mostrar que existe um propósito maior do que a nossa visão limitada. Elias, depois de grandes vitórias, fugiu para o deserto, exausto e com medo. Esperava que Deus se revelasse em manifestações poderosas. O vento forte, o terremoto, o fogo. Mas Deus não estava em nada disso. A voz veio em um sussurro suave. Isso nos ensina que a voz de Deus nem sempre está nas manifestações grandiosas que chamam a atenção, mas no sutil, no íntimo, no que só quem está atento consegue perceber. Isaías teve sua vida transformada no templo. Ao ver a glória de Deus, ouviu a voz que perguntava: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta dele foi imediata: eis-me aqui, envia-me a mim. A voz de Deus não apenas consola, mas também chama, envia, desafia. Quando ouvimos, não permanecemos iguais. Maria, a jovem virgem em Nazaré, também foi surpreendida pela mensagem divina através de um anjo. Ela não esperava uma revelação tão grandiosa, mas recebeu a palavra: daria à luz o Salvador. A voz de Deus, naquele momento, quebrou todas as lógicas humanas e abriu um caminho impossível. Isso nos mostra que quando Deus fala, Ele nos leva além do que imaginamos ser possível. E João, exilado em Patmos, experimentou a voz de Deus de forma tão intensa que registrou visões que atravessaram os séculos no livro do Apocalipse. Em um lugar de isolamento e dor, ele recebeu revelações que marcaram gerações. Esse testemunho é um lembrete de que, mesmo quando nos sentimos sozinhos e esquecidos, a voz de Deus pode se manifestar com ainda mais força. Agora traga tudo isso para o presente. Quantas vezes você já se encontrou diante de situações que pareciam comuns, mas que trouxeram mensagens profundas? Uma conversa simples que mudou sua perspectiva. Uma porta fechada que depois se mostrou um livramento. Uma paz que não fazia sentido diante das circunstâncias, mas que sustentou seus passos. Essas experiências não são apenas lembranças soltas, são respostas divinas. Talvez você diga: mas nunca ouvi a voz de Deus de forma tão clara. Pense bem. Será que você nunca ouviu ou será que não reconheceu? Porque Deus não fala apenas com trovões ou visões sobrenaturais. Ele fala através da palavra, de pessoas, de situações,
de sinais repetidos, de uma paz interior que não se explica. O problema não está na ausência da voz, mas na falta de atenção de quem ouve. E se, neste exato momento, o simples fato de você estar ouvindo essa mensagem for uma das provas de que Deus já está falando? Você buscou respostas e Ele te conduziu até aqui. Você pediu clareza e agora está diante de palavras que podem abrir seus olhos. Isso não é acaso, é direção. Tudo o que vimos até aqui nos mostra uma verdade. Quando Deus fala, Ele não deixa dúvidas. Ele pode usar o extraordinário ou o simples, mas sempre deixa claro que é Ele. A questão é: você está preparado para ouvir? Está disposto a reconhecer? Porque nas próximas etapas você vai aprender a interpretar os sinais, a distinguir a voz de Deus das outras vozes e a perceber as provas de que um novo caminho já está sendo aberto diante de você. Elias, o profeta que enfrentou reis e multidões, também passou por momentos de fragilidade. Depois de grandes vitórias, ele fugiu para o deserto e desejou morrer. Aquele que havia desafiado falsos profetas agora se sentia só e derrotado. No desespero, esperava que Deus se revelasse em manifestações poderosas. Mas Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio em um sussurro suave. Esse episódio revela uma verdade profunda. Quando tudo parece perdido, Deus não precisa gritar. Basta um sussurro para restaurar a esperança. Agora imagine-se no lugar de Elias. Quantas vezes você também já se sentiu esgotado, sem forças para continuar? Momentos em que parecia que ninguém entendia sua dor, e até mesmo suas orações pareciam sem resposta. E, no entanto, de alguma forma, uma palavra, um gesto, uma sensação de paz trouxe de volta a coragem de seguir. Isso é a voz de Deus. Jó também conheceu o silêncio de Deus. Depois de perder filhos, saúde e bens, clamou por respostas. Ele queria explicações, mas o que recebeu foi algo muito maior: um encontro com o próprio Deus. Ao ouvir a voz do Criador, percebeu que a presença era mais importante do que qualquer resposta racional. Esse relato nos lembra que, em momentos de dor, não precisamos entender tudo. Precisamos apenas confiar que Deus está presente e que sua presença basta. Davi, fugindo de Saul, viveu anos em cavernas, sentindo-se esquecido. No entanto, foi nesse período que escreveu alguns dos salmos mais belos da Bíblia. Salmos que até hoje sustentam gerações. O que parecia abandono era, na verdade, o cenário onde a voz de Deus se fazia mais forte, transformando dor em canção. E Pedro, depois de negar Jesus, acreditou que sua história havia acabado. Mas ao reencontrar o Mestre ressuscitado, ouviu as palavras: "Apacenta as minhas ovelhas." A voz de Deus não apenas restaura, ela dá novo propósito. Traga essas histórias para a vida atual. Um homem, desempregado e sem perspectivas, contou que certa noite pediu a Deus uma resposta. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação inesperada com uma oportunidade de trabalho. Para muitos, isso seria apenas sorte. Mas para ele, foi a prova de que Deus o ouvia. Uma jovem em dúvida sobre um relacionamento relatou que, em poucos dias, recebeu conselhos diferentes de pessoas que nem conheciam sua situação, todos apontando na mesma direção. Era como se Deus estivesse insistindo para que ela não ignorasse o que já sabia no coração. E quantas vezes você já viveu algo semelhante? Uma paz que não fazia sentido diante do caos. Um conselho que parecia ter sido dito exclusivamente para você. Um livramento que só entendeu depois. Esses são sinais que, muitas vezes, só reconhecemos quando paramos para refletir. Deus fala também através do silêncio. Um pai não precisa falar o tempo todo para que o filho saiba que ele está presente. A simples presença já transmite segurança. Assim é com Deus. O silêncio dele não é ausência, é cuidado. Ele silencia para nos ensinar a confiar, para amadurecer nossa fé. Agora faça uma pausa e pense:
Quantas vezes você chamou de coincidência aquilo que pode ter sido uma resposta divina? Quantas vezes acreditou estar sozinho, quando na verdade estava sendo carregado? Essa reflexão é fundamental, porque muda nossa forma de enxergar a vida. Conectar-se emocionalmente com essa realidade é o primeiro passo para aprender a reconhecer os sinais de Deus. Quando entendemos que Ele fala em todos os detalhes, nunca mais encaramos a vida da mesma forma. Cada encontro pode ser um recado, cada porta fechada pode ser proteção, cada silêncio pode ser preparação. E se, neste momento, você está ouvindo estas palavras, talvez essa seja a confirmação de que Deus já está falando. Você pediu respostas, e aqui estão. Você pediu clareza, e agora está sendo conduzido a enxergar. Não ignore esse chamado. Nos próximos minutos, você aprenderá a identificar, de forma prática e profunda, os sinais claros de que Deus quer falar. Descobrirá como Ele usa situações, pessoas, a palavra e até sonhos para se revelar. E, quando terminar essa parte, nunca mais terá dúvida se o que sente ou ouve é apenas fruto da sua mente ou se é, de fato, o próprio Deus abrindo um diálogo com você. Sinais claros de que Deus quer falar. Existem momentos em que o coração humano é tomado por uma inquietação inexplicável. Não é ansiedade comum, não é preocupação do dia a dia. É como se algo em nosso interior gritasse, pedindo mudança, redirecionamento, atenção. Esse é muitas vezes o primeiro sinal de que Deus está tentando falar. Jonas é o exemplo mais claro. Ele recebeu uma ordem de Deus para ir a Nínive, mas decidiu fugir. Em sua fuga, o vento se levantou, a tempestade o alcançou, e ele percebeu que a paz havia desaparecido. A ausência de paz é um dos maiores sinais da voz de Deus. Quando insistimos em caminhos que não foram preparados por Ele, nosso interior denuncia. Nada se acalma até voltarmos à obediência. Na vida moderna, isso se traduz em situações bem concretas. Um jovem recebeu uma proposta de trabalho que parecia perfeita financeiramente, mas toda vez que pensava em aceitar, sentia um peso no coração. Não dormia bem, não conseguia se alegrar. A inquietação o perseguia até que, orando, percebeu que não deveria aceitar. Meses depois, descobriu que a empresa enfrentava sérios problemas e fechou. A inquietação que parecia incômoda era, na verdade, a voz de Deus protegendo. Quantas vezes você já sentiu esse desconforto persistente? Quantas vezes tentou calar o coração, mas a falta de paz não permitiu? Isso não é acaso, é direção. Outro sinal muito claro é a repetição da palavra. Quando Deus quer garantir que você não se confunda, Ele confirma. Samuel ouviu o próprio nome repetidas vezes, até que entendeu que era o Senhor falando. Assim também acontece conosco. Você abre a Bíblia e encontra um versículo que parece falar exatamente da sua situação. Horas depois, escuta a mesma palavra em uma música. No dia seguinte, alguém comenta algo com a mesma mensagem. Isso não é coincidência, é insistência divina. Pense em um exemplo atual. Uma mulher enfrentava um tratamento de saúde difícil e orava pedindo força. Em uma devocional leu: "Não temas, eu sou contigo." Mais tarde, uma amiga lhe enviou a mesma passagem. À noite, ao ligar a televisão, ouviu um pregador repetir a mesma frase. Era como se o céu tivesse ecoado uma única resposta: "Não temas, eu sou contigo." A repetição era o jeito de Deus remover as dúvidas. Pergunte-se: será que você já não ouviu a mesma mensagem mais de uma vez e não percebeu que era o próprio Deus confirmando? Deus também fala através de pessoas. Moisés recebeu de Jetro, seu sogro, um conselho prático para organizar o povo. Não foi um anjo, não foi uma voz audível, mas uma orientação simples que mudou tudo. Assim também pode acontecer conosco. Pessoas que talvez nem conheçam nossa luta acabam sendo usadas para entregar palavras precisas. Um jovem orava sobre aceitar ou não um pedido de casamento.
Não falava disso com ninguém. Um dia, na fila de um mercado, ouviu um desconhecido dizer a outro: "Nunca entre em algo que roube sua paz." Aquela frase aparentemente solta foi como uma flecha em seu coração. Deus pode usar até pessoas sem intenção para entregar mensagens diretas. Por isso é tão importante estar atento. Outro sinal são as portas que se fecham. Na hora parece frustração, mas com o tempo entendemos como livramento. José foi vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Tudo parecia contra ele. Mas cada porta fechada o conduzia mais perto do palácio. Naquele momento não havia como entender. Mas, olhando para trás, cada derrota era, na verdade, parte da vitória. Um empresário batalhou por anos para fechar um grande contrato. Fez tudo certo, mas no último momento perdeu. Ele acreditou que era o fim. Meses depois, a empresa parceira faliu. Se tivesse fechado o contrato, sua vida teria sido arruinada. A porta fechada era proteção divina. Muitas vezes aquilo que interpretamos como fracasso é apenas Deus redirecionando. Deus também fala através de sonhos e inspirações que trazem paz. José, no Egito, interpretou sonhos que mudaram a história de nações. Daniel recebeu visões que atravessaram séculos. Ainda hoje, Deus usa esse meio. A diferença é que sonhos de Deus não geram confusão, mas paz e clareza. Uma jovem, em dúvida sobre sua vocação, sonhava repetidamente que cuidava de pessoas em hospitais. A princípio, ignorou. Mas a repetição trouxe convicção. Hoje, trabalha como enfermeira e reconhece que foi chamada desde o início. Sonhos que vêm de Deus não deixam a alma agitada, mas geram direção. Mas os sinais não param nesses 5. Deus também fala através de providências inesperadas. Situações em que recursos aparecem no momento exato. Oportunidades chegam sem que você as tenha buscado. Pessoas oferecem ajuda sem você pedir. Israel no deserto recebeu maná diariamente. Cada manhã era uma prova da voz de Deus dizendo: "Eu cuido de vocês." Outro sinal é a paz no meio do caos. Jesus, em meio à tempestade, dormia no barco. Os discípulos estavam apavorados, mas a presença dele era a garantia de que tudo estava sob controle. Essa paz sobrenatural é a marca da voz divina. Quando todos esperam desespero e você sente calma, é porque Deus está no comando. E há ainda a confirmação pela comunidade de fé. Na igreja primitiva, decisões eram tomadas não apenas individualmente, mas em comunhão. Quando todos sentiam a mesma direção, era a prova de que o Espírito Santo estava conduzindo. Ainda hoje, essa unidade é sinal claro. Ao reunir todos esses sinais, a inquietação, a repetição, as pessoas usadas como instrumentos, as portas que se fecham, os sonhos que trazem paz, a providência inesperada, a paz no caos e a confirmação em comunidade, percebemos que Deus não se limita a um único meio. Ele fala de várias formas, todas convergindo para a mesma mensagem. Agora, pense, quais desses sinais você já viveu? Quantos você ignorou? Quantos reconheceu apenas depois? O problema não é que Deus não fala. O problema é que muitas vezes não reconhecemos. Mas a partir de agora, você tem clareza. Quando um desses sinais se manifestar, não trate como coincidência. Trate como resposta. No próximo ponto, vamos aprofundar ainda mais essa jornada, aprendendo a diferenciar a voz de Deus da voz humana e da voz do inimigo. Porque não basta apenas reconhecer sinais. É preciso discernir de onde vem cada voz, para que você caminhe com segurança, sem confusão e sem medo. Como diferenciar a voz de Deus das outras vozes? Discernir a voz de Deus é uma das habilidades espirituais mais preciosas para um cristão. Não basta apenas reconhecer que sinais existem, é preciso entender de onde eles vêm. Porque muitas vezes, o coração humano fala, outras vezes o inimigo sussurra,
E é nessa mistura de sons que precisamos de clareza para distinguir qual voz é, de fato, a do Senhor. A voz de Deus é marcada por paz, mesmo quando traz um chamado desafiador. Moisés, diante da sarça ardente, sentiu medo, mas junto do medo veio a certeza de que não estava sozinho. Isaías, ao ouvir o chamado, "A quem enviarei?", tremeu diante da santidade divina, mas também recebeu purificação e coragem. Jesus, quando falava, não apenas transmitia palavras, mas despertava convicção e transformação em quem ouvia. Essa voz nunca gera confusão, mas clareza. Nunca gera medo paralisante, mas fé para dar o próximo passo. Compare com a voz humana. Saul, pressionado pelo medo e pela demora do profeta Samuel, decidiu sacrificar ele mesmo. Sua pressa nasceu da ansiedade, não da obediência. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Tomamos decisões apressadas porque o coração diz, é agora ou nunca. A voz humana nasce do desejo de controlar, da necessidade de respostas imediatas. Ela justifica o que queremos, mesmo que não seja o melhor. E no fim, os frutos dessa voz são sempre amargos: arrependimento, desgaste, frustração. Agora, observe a voz do inimigo. No Éden, ele usou a serpente para distorcer o que Deus havia dito. Não negou totalmente, apenas acrescentou dúvida. É verdade que Deus disse. Esse é o tom do inimigo: confundir, relativizar, distorcer. No deserto, tentou Jesus com promessas de poder, até usando a própria Escritura de forma distorcida. Mas Jesus respondeu com a palavra verdadeira, mostrando que o discernimento não vem apenas de conhecer o texto, mas de viver em intimidade com o autor. A voz do inimigo traz confusão, medo, acusação e orgulho. Seu objetivo é nos afastar da confiança em Deus. Como então diferenciar? O primeiro critério é a coerência com a palavra. Deus nunca se contradiz. Ele não vai pedir que você faça algo contrário ao que já revelou. Se a voz incentiva desonestidade, injustiça, vingança ou qualquer coisa que fira os princípios bíblicos, não pode ser dele. O segundo critério são os frutos. A voz de Deus gera paz e esperança, mesmo quando desafia. A voz humana gera ansiedade e pressa. A voz do inimigo gera medo e destruição. O terceiro critério é a confirmação. Deus não trabalha na pressa desesperada. Ele confirma sua vontade em diferentes formas, dando tempo para discernimento. Pense em exemplos atuais. Uma mulher recebeu uma proposta de trabalho que pagava muito bem, mas exigia práticas desonestas. Seu coração dizia, aceite, essa é sua chance. A voz do inimigo reforçava, Deus quer te abençoar, não importa como. Mas a palavra lembrava, o Senhor detesta balanças desonestas. Ao recusar, ela perdeu dinheiro no momento, mas ganhou paz e dignidade. Esse é o tipo de diferença que só o discernimento revela. Outro exemplo, um jovem, envolvido em um relacionamento que o afastava da fé, sentia um forte desejo de continuar. A voz humana dizia, o amor supera tudo. A voz do inimigo acrescentava, você pode mudar essa pessoa depois. Mas a voz de Deus através da palavra lembrava, não se ponham em julgo desigual. Ele decidiu terminar. Foi doloroso, mas meses depois reconheceu que havia sido libertação. Discernir é como aprender a reconhecer a voz de alguém amado em meio a uma multidão. Uma mãe distingue o choro do próprio filho entre muitos. Isso só é possível porque existe intimidade. Quanto mais tempo passamos com Deus em oração, leitura e obediência, mais facilmente reconhecemos sua voz. O inimigo tenta criar ruído, enche nossa mente de pressa, de medos, de justificativas. Mas a voz de Deus se destaca porque traz paz em meio à confusão. É como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. Por isso, treinar a sensibilidade é vital. Sempre que uma voz surgir, pergunte: está de acordo com a palavra? Produz paz e edificação? Foi confirmada mais de uma vez? Se sim,
há grandes chances de ser Deus. Se não, pode ser apenas o coração ou até uma armadilha. Lembre-se, Eva foi enganada porque deu espaço à dúvida. Saul caiu porque cedeu à ansiedade. Mas Jesus venceu porque permaneceu na palavra. Esse é o modelo que devemos seguir. E aqui está um segredo importante. O Espírito Santo é quem nos ajuda nesse discernimento. Ele é o Consolador que guia a verdade. Quando estamos cheios do Espírito, percebemos com clareza quando algo não vem de Deus. O testemunho interior é inconfundível, uma paz firme, uma convicção suave, uma certeza que não se abala. No próximo ponto, vamos entender como essa voz não apenas orienta, mas também prova, de forma incontestável, que um novo caminho está sendo aberto. Porque quando Deus fala, Ele não apenas direciona, Ele confirma com evidências que ninguém pode negar. A prova de que Deus está abrindo um novo caminho. Muitas vezes, quando olhamos ao nosso redor, tudo parece apontar para um beco sem saída. As portas se fecham, os recursos acabam, as forças se esgotam. É exatamente nesse cenário que a ação de Deus se torna mais clara. Porque a prova de que Ele está abrindo um novo caminho não é a ausência de dificuldades, mas a presença de sinais que só podem ser explicados pela intervenção divina. A primeira prova é a mudança interior. Antes mesmo que as circunstâncias se alterem, o coração é transformado. A Bíblia nos mostra Paulo, ainda chamado Saulo, no caminho de Damasco. Ele era perseguidor da igreja, determinado a destruir os seguidores de Cristo. Mas ao ouvir a voz de Jesus, sua vida foi virada do avesso. A transformação interior foi tão radical que não precisava de explicações externas. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido por causa do Evangelho. Isso nos mostra que quando Deus abre um novo caminho, Ele começa pelo coração. É a paz que não depende de respostas imediatas, a coragem que surge no meio do medo, a fé renovada que brota em meio ao desânimo. No mundo moderno, vemos isso em histórias simples. Uma mulher enfrentava um divórcio doloroso. Tudo parecia ruína. Mas ao buscar a Deus em oração, começou a sentir uma força interior que não vinha dela. Aos poucos, encontrou ânimo para estudar, iniciar um novo projeto, reconstruir sua vida. Hoje, ela reconhece que aquele processo doloroso foi, na verdade, o início de um caminho que jamais teria trilhado sem a intervenção divina. A transformação não começou nas circunstâncias, mas dentro dela. A segunda prova é o alinhamento das circunstâncias externas. O povo de Israel viveu isso diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército do faraó. À frente, águas intransponíveis. Humanamente, não havia saída. Mas quando Moisés estendeu a mão, o mar se abriu. O novo caminho não existia, foi criado diante de seus olhos. É assim que Deus trabalha. Quando tudo parece bloqueado, Ele mostra que tem o poder de criar saída onde não há estrada. Hoje, isso pode ser visto quando portas inesperadas se abrem. Um homem desempregado há meses recebe uma ligação inesperada, oferecendo trabalho. Uma estudante que não tinha condições de pagar seus estudos ganha uma bolsa integral sem sequer ter solicitado. Essas situações são marcas claras de que a mão de Deus está movendo as peças, criando oportunidades que não dependem de esforço humano. A terceira prova é a confirmação espiritual. Deus sabe que somos propensos à dúvida, e por isso confirma sua direção. Gideão pediu sinais ao Senhor antes da batalha contra os midianitas, e Deus atendeu. Não uma, mas 2 vezes, para garantir que não restasse incerteza. Essa confirmação continua a acontecer hoje. Uma pessoa ora pedindo resposta e recebe a mesma mensagem em diferentes contextos. Um versículo que se repete, um conselho inesperado, uma música que fala exatamente o que precisava ouvir. Deus repete até que não reste dúvida de que é Ele. Podemos ver isso na vida de José no Egito. Preso injustamente, esquecido por homens, mas lembrado por Deus.
Quando o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, José foi chamado. A interpretação abriu não apenas a porta da prisão, mas também o caminho para o trono. Cada detalhe daquela história era a confirmação de que Deus já estava conduzindo para um novo tempo. E aqui está um detalhe essencial. A prova de que Deus está abrindo um novo caminho raramente vem sem luta. Abraão ouviu a promessa de que seria pai de muitas nações, mas esperou anos até que se cumprisse. José passou por escravidão e prisão. Pedro precisou vencer o medo para andar sobre as águas. As lutas não eram sinais de abandono, mas etapas necessárias para a revelação do novo caminho. Em nossos dias, isso continua igual. Um empresário pode perder tudo e acreditar que sua história acabou, mas, em meio à queda, descobre uma oportunidade em uma área completamente diferente. E dali surge o verdadeiro propósito de sua vida. Uma família que sofre uma perda dolorosa encontra forças para iniciar um projeto social que transforma a vida de centenas de pessoas. O que parecia fim era apenas o início do novo que Deus estava abrindo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Tudo ao redor parece fechado, e sua mente insiste em acreditar que não há saída. Mas, se observar com atenção, verá sinais. Uma paz inesperada no meio do caos, oportunidades que começam a surgir, confirmações repetidas. Esses são indícios claros de que o novo caminho já começou a se formar, mesmo que ainda não esteja totalmente visível. E lembre-se, quando Deus abre um novo caminho, ninguém pode fechar. Essa é a promessa que se cumpre em todas as gerações. Ele abriu o mar, sustentou o povo no deserto, levantou profetas em meio a crises, restaurou vidas destruídas. Ele continua fazendo o mesmo hoje. O que parece fim para os olhos humanos é, muitas vezes, o início de uma nova estação preparada por Ele. No próximo ponto, você será convidado a viver isso não apenas como conhecimento, mas como experiência. Através de um exercício espiritual guiado, aprenderá a aquietar a mente, abrir o coração e ouvir com clareza a voz de Deus que já fala com você. Esse será um momento de encontro, em que a teoria dará lugar à prática, e você poderá experimentar pessoalmente a presença que transforma. Feche os olhos por um instante e permita que sua respiração se torne mais lenta. Inspire profundamente, segure o ar por alguns segundos e depois solte devagar. Repita isso mais uma vez e perceba como, aos poucos, o corpo relaxa e a mente começa a se aquietar. Esse não é um simples exercício de respiração, é um gesto de entrega. Cada inspiração é como se você estivesse recebendo a paz de Deus. Cada expiração é como se estivesse liberando os pesos que carrega. Agora imagine que está caminhando em uma estrada deserta. O céu está encoberto, o vento sopra frio, e há uma sensação de incerteza no ar. Você não sabe para onde está indo, apenas continua caminhando. De repente, à sua frente, surge uma figura. É Jesus. Ele se aproxima, olha em seus olhos e estende a mão. Sua presença muda tudo. Onde havia medo, começa a nascer confiança. Onde havia dúvida, surge clareza. Onde havia vazio, aparece sentido. Segure essa mão em pensamento. Sinta a firmeza do toque. Ouça a voz que diz: "Não temas, eu estou contigo." Essa frase ecoa dentro de você, como se penetrasse em cada parte da sua alma. A certeza de que não está sozinho se torna mais real do que qualquer circunstância. Continue caminhando ao lado dele. À medida que vocês avançam, a estrada que estava escura começa a ser iluminada por tochas que se acendem uma a uma. Você não vê o caminho inteiro, mas o próximo passo sempre está claro. Essa é a forma como Deus guia. Ele não revela tudo de uma vez, mas mostra o suficiente para que você continue em confiança. Agora, leve até esse cenário aquilo que mais pesa no seu coração. Talvez seja uma dúvida, um relacionamento difícil, uma decisão importante, uma dor que não sabe como superar. Coloque isso nas mãos de Jesus. Visualize-se entregando. Diga em silêncio: "Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho.
Toma em tuas mãos e guia-me pelo teu caminho. Permaneça alguns segundos em silêncio. Sinta o peso sendo retirado, como se um fardo fosse levantado de suas costas. Continue respirando fundo, percebendo que cada vez mais a paz substitui a ansiedade. Agora imagine que vocês chegam diante de uma grande porta. É imensa, forte, aparentemente impossível de abrir. Você olha para Jesus e pergunta: será que vou conseguir atravessar? Ele sorri e responde: se este for o caminho que preparei para você, nada poderá impedir. Nesse instante, a porta se abre diante de vocês, revelando uma estrada nova, cheia de luz. Essa visão representa a certeza de que quando Deus abre um novo caminho, ninguém pode fechar. Repita em pensamento esta declaração: Senhor, eu confio nos teus caminhos. Eu não quero apenas ouvir a tua voz, eu quero obedecer. Dá-me discernimento para reconhecer teus sinais, coragem para seguir tua direção e paciência para esperar o teu tempo. Eu creio que tu já estás abrindo o novo em minha vida. Permaneça mais alguns segundos em silêncio, apenas desfrutando dessa paz. Muitas vezes é nesse silêncio que Deus fala mais forte. Não com palavras audíveis, mas com a convicção que se instala no coração. Agora, visualize-se em um campo verdejante. O vento sopra suavemente, os pássaros cantam e a atmosfera é de descanso. Jesus está ao seu lado. Ele diz: eu sou o bom pastor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Essa é a promessa. Você pode ouvir a voz dele, pode reconhecer seus sinais, pode seguir seus passos. Faça agora esta oração em voz baixa ou em pensamento. Senhor, abre meus ouvidos espirituais para ouvir a tua voz com clareza. Abre meus olhos para enxergar além do que é visível. Abre meu coração para confiar no teu propósito. Eu renuncio à dúvida, à ansiedade e ao medo. Eu recebo a paz que só o Senhor pode dar e escolho caminhar pelo novo caminho que estás abrindo. Esse exercício não é um momento isolado. É um modelo de como você pode buscar a presença de Deus diariamente. Em qualquer lugar, em qualquer hora, você pode fechar os olhos, silenciar a mente, entregar seus fardos e ouvir a voz suave que sempre responde. O segredo não está na técnica, mas na entrega sincera. No próximo ponto, você ouvirá testemunhos e reflexões que mostram como essa prática de escuta e entrega já transformou vidas. Histórias que provam que o mesmo Deus que falou com Moisés, Samuel, Paulo e Elias continua falando hoje, de forma clara, direta e amorosa. Esses relatos vão fortalecer sua fé e te lembrar que você não é exceção, mas parte do plano divino que continua a se revelar. Testemunhos e reflexões. Testemunhos têm o poder de abrir os olhos e fortalecer a fé. Eles nos mostram que o que aconteceu com os personagens bíblicos não é apenas história distante, mas realidade viva que se repete em nossa geração. A mesma voz que chamou Moisés da sarça, que despertou Samuel, que confrontou Paulo e que confortou Elias, continua falando hoje. Pense em José, no Egito. Ele não tinha como imaginar que as injustiças que viveu eram parte de um plano maior. Vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por homens. Aos olhos humanos, sua história era de fracasso, mas no tempo certo, Deus usou seus dons para interpretar sonhos e abriu diante dele um caminho de honra. O testemunho de José nos lembra que a voz de Deus pode se manifestar mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. Um testemunho contemporâneo ilustra a mesma verdade. Um homem, após perder o emprego, passou meses em desespero. Orava pedindo direção, mas parecia não ouvir nada. Até que um dia, ao caminhar pela rua, encontrou um antigo colega que lhe ofereceu uma vaga de trabalho. Aquilo mudou sua vida. Para ele, não foi acaso. Foi Deus respondendo de forma clara, abrindo um novo caminho quando parecia não haver saída. Outro relato é de uma jovem que vivia em dúvida sobre o futuro.
Desejava estudar em outra cidade, mas não tinha recursos. Em oração, pediu que Deus mostrasse se esse era o caminho. Pouco tempo depois, recebeu uma bolsa de estudos integral. A resposta veio de maneira prática e direta. Hoje, ela reconhece que não foi apenas mérito acadêmico, mas uma intervenção divina que confirmou o propósito. Há também testemunhos silenciosos, mas poderosos. Uma mulher, diagnosticada com uma doença grave, não recebeu cura imediata, mas ela conta que, a cada manhã, acordava com paz e esperança renovadas. Essa paz, que não vinha de circunstâncias favoráveis, era a prova da voz de Deus sustentando-a. Muitas vezes, a resposta divina não é mudar a situação de fora para dentro, mas transformar de dentro para fora. Esses testemunhos nos levam a refletir. Quantas vezes já vivemos situações semelhantes? Talvez você tenha experimentado um livramento que só entendeu depois. Um atraso que te livrou de um acidente. Uma palavra inesperada que trouxe alívio em meio ao desespero. Esses momentos são testemunhos pessoais, mesmo que você nunca tenha chamado assim. São provas de que Deus já falou com você em mais de uma ocasião. Testemunhos bíblicos também reforçam essa verdade. Pedro, após negar Jesus, acreditava que sua história havia acabado. Mas o encontro com o Cristo ressurreto o restaurou. De negador, tornou-se pregador ousado. O testemunho da sua transformação ecoa até hoje. Ele mostra que a voz de Deus não apenas corrige, mas também restaura e envia para uma nova missão. No tempo atual, vemos pessoas que experimentaram algo semelhante. Homens e mulheres que, após quedas morais, vícios ou erros graves, foram alcançados pela graça e ouviram a voz de Deus os chamando de volta. Esses relatos trazem esperança para todos nós, porque provam que ninguém está tão distante que não possa ouvir novamente a voz divina. Agora pense, qual testemunho você gostaria de contar no futuro? Qual é a vitória que hoje parece impossível, mas que pode se tornar prova da fidelidade de Deus? Guardar essa pergunta no coração é essencial, porque ela gera a expectativa. Quando esperamos em Deus, nossa história ainda não terminou. E aqui entra um convite à reflexão profunda. Você está atento às respostas que já recebeu? Ou continua esperando algo espetacular enquanto ignora os sinais sutis? Talvez a voz que você tanto pede já tenha se manifestado em pequenos detalhes. Talvez você já tenha recebido provas claras, mas não percebeu. Este é o momento de rever sua caminhada, de reconhecer onde Deus já falou e de se abrir para ouvir mais. Nos próximos minutos, vamos falar sobre algo muito importante: o preço da surdez espiritual. Porque se Deus fala, mas não ouvimos, corremos o risco de perder bênçãos, oportunidades e até mesmo a proteção que Ele oferece. É fundamental entender não apenas como Ele fala, mas também o perigo de ignorar sua voz. O preço da surdez espiritual. Quando Deus fala e não ouvimos, não é Ele quem perde, somos nós. A surdez espiritual é uma das maiores tragédias que alguém pode viver, porque a voz de Deus não vem apenas para consolar, mas também para proteger, corrigir e guiar. Ignorar essa voz é como caminhar em uma estrada escura rejeitando a luz que poderia evitar a queda. Jonas é um exemplo clássico. Deus o chamou para ir a Nínive, mas ele decidiu fugir para Tarsis. Fechou os ouvidos à ordem divina e, em consequência, entrou em uma tempestade. Sua desobediência não afetou apenas sua vida, mas também a dos marinheiros que estavam no navio. Quando ignoramos a voz de Deus, não apenas sofremos, mas muitas vezes arrastamos outros para dentro da nossa tempestade. O preço da surdez espiritual é alto porque gera consequências em cadeia. Saul também experimentou isso. Impaciente com a demora de Samuel, decidiu sacrificar sem esperar o profeta. Parecia algo pequeno, mas aquele ato de não ouvir resultou em sua rejeição como rei. Ele preferiu obedecer à própria ansiedade, em vez de esperar a voz de Deus. A consequência foi perder o favor do Senhor.
Isso nos mostra que muitas vezes o que chamamos de pressa é na verdade surdez. E essa surdez custa caro. No Novo Testamento vemos o jovem rico diante de Jesus. Ele ouviu o chamado: "Vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me." Mas não conseguiu obedecer. Sua surdez não foi por falta de ouvir, mas por falta de disposição em deixar para trás o que o prendia. O preço foi sair triste, perdendo a oportunidade de caminhar lado a lado com o Mestre. Esse é um dos perigos mais sutis: ouvir, mas não se dispor a seguir. Na vida atual, isso se repete. Uma pessoa sente no coração o alerta para não seguir determinado caminho, mas insiste. Mais tarde, descobre as consequências dolorosas de ignorar o sinal. Outra percebe repetidamente um chamado para mudar atitudes, mas adia. Quando finalmente entende, já perdeu tempo, oportunidades e paz. A surdez espiritual gera atrasos, perdas e dores que poderiam ter sido evitadas. Mas o preço não é apenas circunstancial. Quando ignoramos a voz de Deus, perdemos sensibilidade espiritual. É como se cada vez que deixássemos de ouvir, nossos ouvidos se tornassem mais endurecidos. Com o tempo, não apenas deixamos de ouvir, mas passamos a acreditar que Deus não fala mais. O silêncio não é ausência dele, mas consequência da nossa surdez. No entanto, há esperança. Jonas foi restaurado, Saul teve sua história registrada como alerta para gerações, e até o jovem rico permanece como lição. Deus é paciente e insiste em falar. O perigo é adiar tanto que, quando finalmente estivermos dispostos a ouvir, tenhamos perdido oportunidades que não voltam. Essa reflexão é um convite à seriedade. Você está ouvindo a voz de Deus? Está atento aos sinais? Ou está correndo o risco de viver as consequências da surdez espiritual? Reconhecer esse perigo é o primeiro passo para evitá-lo, porque a voz de Deus é vida, direção e proteção. Ignorá-la é escolher andar sozinho, exposto às próprias limitações. No próximo ponto, vamos falar sobre como permanecer sensível à voz de Deus, porque não basta apenas ouvir uma vez. É preciso cultivar hábitos espirituais que mantenham o coração aberto e os ouvidos atentos todos os dias. Essa é a chave para viver guiado, protegido e constantemente renovado pela presença divina. Como permanecer sensível à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não pode ser um acontecimento isolado, mas um estilo de vida. Assim como um músico treina seu ouvido para distinguir notas em meio a uma orquestra, o cristão precisa cultivar diariamente a sensibilidade espiritual. Permanecer sensível significa manter o coração aberto, a mente alerta e a alma disposta a obedecer. A primeira prática é a oração constante. Não apenas orações formais, mas uma conversa contínua com Deus ao longo do dia. Daniel, mesmo vivendo em uma terra estrangeira, orava 3 vezes ao dia, mantendo sua comunhão intacta em meio às pressões. Essa disciplina o tornou capaz de ouvir e discernir a voz do Senhor, mesmo em situações de risco. Quando a oração é um hábito, a voz de Deus não nos surpreende, porque estamos acostumados a reconhecê-la. A segunda prática é a leitura e meditação na palavra. A Bíblia é a referência segura. Sem ela, qualquer voz pode nos enganar. Josué ouviu de Deus: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite." Esse conselho não era apenas para ter conhecimento, mas para manter sensibilidade. A palavra renova a mente e ajusta os ouvidos espirituais. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais facilmente reconhecemos quando é Deus quem fala. A terceira prática é a obediência imediata. Muitas vezes deixamos de ouvir porque ignoramos o que já ouvimos. O segredo não está em acumular mensagens, mas em colocar em prática o que recebemos. Abraão ouviu e obedeceu, mesmo sem entender todos os detalhes. Sua disposição em sair de sua terra foi a chave para viver o novo caminho preparado por Deus. Cada ato de obediência aumenta nossa sensibilidade,
porque fortalece a conexão entre a voz divina e a nossa resposta. A quarta prática é a vida em comunidade. A fé nunca foi projetada para ser vivida isoladamente. A igreja primitiva discernia a voz de Deus em conjunto. Quando precisavam decidir sobre a missão aos gentios, oraram, jejuaram e chegaram à conclusão: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa unidade espiritual é prova de que Deus fala também por meio da comunidade de fé. Caminhar junto fortalece nossa sensibilidade, porque aprendemos a ouvir não apenas sozinhos, mas em comunhão. A quinta prática é o silêncio intencional. Em um mundo barulhento, com notificações a cada instante, é difícil ouvir a voz suave de Deus. Elias descobriu que o Senhor não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas no sussurro suave. Isso ensina que precisamos criar espaços de silêncio. Não se trata apenas de ausência de som, mas de disposição interior. É nesse ambiente que os ouvidos espirituais se ajustam e o coração reconhece a presença divina. Aplicando isso à vida atual, pense em uma pessoa que tira 10 minutos todos os dias para silenciar diante de Deus. No início pode parecer pouco, mas com o tempo, esse hábito se torna uma fonte de clareza e paz. Pequenos gestos de disciplina espiritual produzem grandes resultados de sensibilidade. Permanecer sensível à voz de Deus é também um ato de vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Vigiar é manter os olhos atentos às oportunidades e aos perigos. Orar é manter os ouvidos abertos à direção. Essa combinação protege de enganos, fortalece contra tentações e garante que não seremos surdos espirituais em momentos decisivos. E aqui está a chave final. Sensibilidade espiritual não é um dom reservado a poucos. É um hábito que qualquer um pode cultivar. Não importa o quanto você se sinta distante, se decidir começar hoje, a sensibilidade pode ser despertada. Deus está sempre falando. A questão é se estamos prontos para ouvir. No próximo ponto, chegaremos ao encerramento inspirador. Vamos recapitular a jornada, reforçar os aprendizados e terminar com uma oração profunda de consagração e bênção. Será o momento de consolidar tudo o que foi aprendido e entregar o coração a Deus, reconhecendo que quando Ele fala, envia respostas claras e quando abre um novo caminho, ninguém pode fechar. Ao longo desta jornada, vimos que Deus fala de muitas formas. Aprendemos que Ele se revela em sinais claros, que sua voz se distingue das demais, que existem provas incontestáveis de que um novo caminho está sendo aberto e que podemos cultivar hábitos para permanecer sensíveis à sua direção. Agora, é o momento de amarrar todas essas verdades em um só chamado. Reconhecer que a voz de Deus é real, presente e transformadora. Olhe para trás e lembre de cada parte desta reflexão. Quando falamos sobre a inquietação interior, você talvez tenha se identificado com momentos em que o coração não encontrava paz. Esse era Deus tentando chamar sua atenção. Quando falamos da repetição da palavra, talvez você tenha lembrado de mensagens que surgiram mais de uma vez, insistindo até que você entendesse. Quando mencionamos pessoas usadas por Deus, portas que se fecham, sonhos, providências inesperadas e confirmações em comunidade, pode ser que sua memória tenha se acendido, trazendo à tona experiências que antes pareciam coincidências, mas agora você reconhece como respostas. Também entendemos a diferença entre a voz de Deus, a voz humana e a voz do inimigo. Enquanto Deus traz paz, clareza e propósito, a voz humana gera pressa e ansiedade, e a voz do inimigo confusão e medo. Essa distinção é crucial, porque ela é o alicerce para que você nunca mais caminhe perdido, mas sempre atento à direção divina. Falamos ainda sobre as provas de que um novo caminho já está sendo aberto. Vimos que antes de mudar as circunstâncias, Deus muda o coração. Vimos que portas se abrem de forma sobrenatural e que confirmações chegam de diferentes lados,
até que não reste dúvida. Essa é a maneira de Deus dizer: eu estou com você, siga em frente. Tivemos também um exercício espiritual, um momento de entrega e escuta. Nele você pôde se imaginar caminhando com Jesus, entregando seus fardos e recebendo a paz que excede o entendimento. Esse exercício não é apenas uma prática pontual, mas um modelo que você pode repetir sempre que precisar ouvir com clareza. Ouvimos testemunhos e reflexões que mostram que a voz de Deus não é privilégio de alguns, mas realidade acessível a todos que se dispõem a ouvir. Entendemos o perigo da surdez espiritual e vimos como é vital permanecer sensível, cultivando oração, leitura da palavra, obediência, vida em comunidade e silêncio intencional. Agora, diante de tudo isso, é o momento de decisão. Porque ouvir não basta, é preciso responder. Deus já falou em diferentes momentos da sua vida, talvez até nesta mensagem. A pergunta é: qual será a sua resposta? Feche os olhos mais uma vez e deixe que essa oração guie seu coração. Senhor, chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim da Tua voz, porque a Tua voz não se cala. Ela continua a ecoar em nossos corações todos os dias. Nós reconhecemos que Tu falas de maneira clara e que muitas vezes fomos surdos, distraídos ou resistentes. Hoje escolhemos abrir os ouvidos e o coração. Pedimos discernimento para distinguir a Tua voz das demais, coragem para obedecer mesmo quando não entendemos, e paciência para esperar o Teu tempo. Nós Te entregamos nossas inquietações, nossas dúvidas, nossos medos. Reconhecemos que sozinhos não sabemos para onde ir, mas contigo podemos seguir em segurança. Pedimos que continues a nos mostrar os sinais, que continues a repetir a Tua palavra até que entendamos, que continues a usar pessoas, circunstâncias e até sonhos para confirmar a Tua direção. Declaramos que confiamos em Ti. Quando as portas se fecharem, não reclamaremos, mas veremos nelas proteção. Quando a paz invadir o caos, saberemos que é Tua presença. Quando novas oportunidades surgirem, teremos fé para atravessar as portas que Tu abres. Consagramos nossa vida diante de Ti e declaramos: queremos ser sensíveis todos os dias. Que a oração seja nossa respiração, a palavra nosso alimento, a obediência nossa resposta, a comunidade nossa força e o silêncio nosso altar. E agora pedimos uma bênção especial sobre cada vida que ouviu esta mensagem. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes. Que o Teu Espírito Santo seja guia constante, iluminando passos, trazendo direção e fortalecendo a fé. Que cada pessoa saia daqui não apenas inspirada, mas transformada, convicta de que o Senhor fala, responde e abre caminhos. Nós Te agradecemos, porque sabemos que este é apenas o início. O novo caminho já está diante de nós, e ninguém poderá fechá-lo. Em nome de Jesus, amém. Abra os olhos com a certeza de que esta oração não foi apenas palavras, mas resposta. Deus já está falando, já está confirmando, já está abrindo. O chamado agora é viver em obediência, sensibilidade e fé. E aqui está o convite final. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir. Conte nos comentários quais sinais de Deus você já reconheceu na sua vida. Testemunhe, porque seu relato pode ser a confirmação que outra pessoa está esperando. Inscreva-se, acompanhe e volte sempre. Porque este é apenas o começo de uma caminhada de escuta e resposta à voz de Deus.